Como é que tá, galera? Olha quem voltou, professor Felipe Fazolino. Para tu que não me conhece, eu estava sumido há 2 semanas, problemas técnicos, computador, aquele negócio todo. E para você que está me acompanhando sempre, tô de volta, Planos de História no ar. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais essa aula de História do Brasil, que vai complementar, inclusive, uma outra aula que eu já havia começado a dar aqui, que era sobre a Revolução de 1930. Evento histórico, Revolução Burguesa, que marca a história do Brasil e também o início da Era Vargas. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a aula de hoje vai falar sobre o governo provisório de Getúlio Vargas dentro daquele período chamado Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, mandou bem. Então, a gente vai falar exatamente sobre um período relativamente curto, que é o que aconteceu depois da Revolução, que foi um golpe de Estado. E o que aconteceu até chegarmos a uma ditadura de Getúlio Vargas, o chamado Estado Novo, parte final dessa tal Era Vargas. Vamos descobrir. Esse é o famoso governo provisório. Galera, foca em tudo que está aqui. Inclusive, ó, tira um print aí. Pronto, beleza. Fizemos a Revolução, Getúlio Vargas está no poder com o apoio dos militares, com o apoio de setores da burguesia, mas também com o apoio de oligarquias, como a de Minas Gerais, como a da Paraíba e como a do Rio Grande do Sul. Esse apoio todo, ele vai colocar Getúlio Vargas provisoriamente no poder, mas saiba que desde o início Getúlio Vargas ele sempre gostou de um certo autoritarismo, uma centralização de poder, tranquilo? E tentando revolucionar, tentando transformar agora um novo Estado brasileiro, que Getúlio Vargas começa a implementar algumas ideias já como primeira atitude. Primeiro de tudo, aquele congresso. Voltei. Aquele congresso que havia sido eleito de maneira fraudulenta por causa do voto de cabresto, coronelismo, aquele negócio já está careca de saber, ele foi fechado. Ele foi fechado. Inclusive, olha só o que está escrito aqui, dentro dos estados, os governadores eles serão retirados do poder porque Getúlio Vargas falou assim, cara, eu preciso colocar dentro dos estados onde a política está viciada pela corrupção. Preciso colocar dentro dos estados pessoas de confiança e de índole, de boa estirpe. Esses interventores, eles eram militares e boa parte deles, se não todos eles, foram indicados dentro daqueles tenentes que participaram do movimento tenentista, aquele conjunto de movimentos militares de baixa patente, né, do Exército Brasileiro, especialmente falando, tá? Então, esses interventores que apoiaram o golpe, chamado Revolução de 1930, são colocados para governar os estados, para Getúlio Vargas ter dentro dos estados aliados dele, para ele, sempre que possível, centralizar o poder. Mas vai arrumar treta com um estado. Adivinha qual? Adivinha qual estado? Que era o mais rico do Brasil, era o mais poderoso do Brasil, era quem ditava a política brasileira junto com Minas Gerais. Quem? Realengo? Não. Quem? São Paulo. São Paulo, ele está dentro dessa treta. São Paulo perde seu governador, tem nomeado um interventor militar que nem paulista e isso vai dar muita treta. A elite política e econômica paulistana ela vai ficar pistola com essa centralização do governo de Getúlio Vargas, tanto que 4 interventores vão ser nomeados ao longo de 2 anos. Então, 3 anos. Então, ao longo desses primeiros anos do tal governo provisório, a situação não está simples e não está tranquila. São Paulo está demonstrando reação, especialmente porque Getúlio Vargas já está há algum tempo governando de maneira centralizada, sem poder legislativo, sem eleição, sem nada. E, claro, com interventores em cada estado. Então São Paulo já começa a fazer uma conspiração,
onde vai acabar gerando uma guerra entre o Estado de São Paulo e as tropas federais de Getúlio Vargas. Sim, o Exército Brasileiro, por exemplo, é a famosa Revolução Constitucionalista, que no dia 9 de julho, ainda hoje, é feriado em São Paulo. Essa guerra aqui, ela vai ter a vitória do Brasil, no caso de Getúlio Vargas, mas apesar da derrota paulista nesse movimento que entrou para a história de como Revolução Constitucionalista, apesar dessa derrota, haverá uma vitória de São Paulo, porque um interventor civil e paulista vai ser nomeado para o Estado. Assim também como Getúlio Vargas, ele levanta a ideia de criar uma Constituição. E esse governo constitucional que irá surgir, que também é uma outra fase da era Vargas, além do governo provisório, tá? Vai ser o governo constitucional, aquele que vai ser oficializado por meio de uma Constituição que vai ser criada dentro de uma Assembleia Constituinte, onde quase 100% é feito de homens, apenas com exceção de uma mulher. Essa Constituição ela vai acabar confirmando algumas medidas que Getúlio Vargas já havia implementado, como, por exemplo, o voto feminino e a criação de uma justiça eleitoral. Mas nessa Constituição vai ter a confirmação de algumas novidades que, gente, choque, Brasil, década de 30, mulher não podia votar, voto era aberto, isso aí é tendência política da Europa do século 17 e 18, olha que atraso que a gente estava. E claro, os direitos trabalhistas, que relaxa. Por que relaxa? Porque esses direitos trabalhistas, eles não foram criados, porque Getúlio Vargas é um deus, é um santo, meu Deus, gostoso. Não. Getúlio Vargas, ele é esperto, malandro e centralizador. E ele tinha plena consciência que nas primeiras décadas do século XX, o movimento operário no Brasil, ele vem crescendo e se fortalecendo e se organizando, exigindo inclusive direitos trabalhistas. O que Getúlio Vargas fez? Assim como ele tinha sido candidato na época da Aliança Liberal, assista a Revolução de 30, olha a aula. Naquela época lá ele já falava sobre direitos trabalhistas e ele acaba cumprindo. Sendo que isso aqui é para aumentar o controle sobre os trabalhadores e para aproximar a eles. Inclusive, ao longo da história, Getúlio Vargas vai ser conhecido como o pai dos pobres. Basicamente por causa de uma legislação trabalhista que vai ser extremamente benéfico para a vida do trabalhador, mas no fundo, é apenas um pedacinho. Não vai revolucionar a vida do trabalhador, isso não é uma atitude comunista, por exemplo, não. Mas esse governo constitucional vai estabelecer a nova fase de governo de Getúlio Vargas, que vai ser inclusive eleito indiretamente. Tendo início esse poder, na verdade não muda muita coisa, né? Ele só fica oficializado como presidente, não mais de maneira provisória, e é dentro desses anos iniciais que, assim como em toda a Europa, e em vários lugares no mundo também, começam a surgir grupos políticos da extrema-direita e também os da esquerda. Galera, o AIB, a Ação Integralista Brasileira, criada em 1932, tendo Plínio Salgado como seu grande expoente, oh meu Deus, essa AIB é um grupo fascista dentro do Brasil, galera. Foi o primeiro, inclusive, o primeiro movimento político de massas nacional. Foi a AIB, foi um movimento fascista, mas não se choque, porque o fascismo era algo corrente na Europa e estava fazendo sucesso, inclusive dentro da política brasileira. Getúlio Vargas olhava com bons olhos. Góes Monteiro, general brasileiro, participou de umas tretinhas aí também, olhava com bons olhos. Eurico Gaspar Dutra, general do Exército Brasileiro, que lutou ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, antes do conflito, olhava o fascismo e o nazismo com bons olhos. E isso favorecia cada vez mais a visão dos nossos fascistas de estimação, a Ação Integralista Brasileira. Mas em 1935, do outro lado da esquerda, alguns, em caso a gente pode chamar de extrema esquerda, porque é aquela que quer pegar em armas e revolucionar, a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, os aliancistas, aqueles afiliados à ANL, que também movimentou multidões
muitos milhares no Brasil todo se alistaram à ANL, que inclusive neste ano, 1935, faz uma tentativa fracassada de golpe comunista. Aquilo que vai acender a luz de alerta de Getúlio Vargas e vai dar uma oportunidade para ele conseguir aumentar o seu controle sobre toda a política brasileira. Essa é a intentona comunista. A partir daí, galera, é ladeira abaixo, ou ladeira acima, ladeira em direção à ditadura. Porque isso aqui representou uma ameaça real de um possível golpe comunista, de uma revolução real, apesar de ter sido fraca, fracassou. Tá? Mas isso era uma época que o comunismo ele era algo de fato presente na política, na boca do povo, diferente de hoje, que as pessoas pedem criminalização de comunismo, mas não sei que comunismo que eles estão vendo no Brasil. Qualquer coisa que falam contra o presidente vira comunista. Então, não estamos falando dessa ameaça de 2021. Estamos falando de uma ameaça real, onde teve uma tentativa de golpe que foi fortemente reprimida. Tanto que, nos anos depois, 2 anos após essa intentona comunista, a centralização de poder vai ser forte porque vai ser estabelecido o estado de sítio. Estado de sítio, depois inclusive estado de guerra. As liberdades individuais das pessoas foram encerradas. Então a gente está percebendo que Getúlio Vargas está dando um passo importante em direção à sua centralização política. Até que o Olímpio Mourão Filho, membro da AIB, militar do Exército Brasileiro, escreve um documento. Teoricamente, esse documento, que vai entrar na história como Plano COI, é para ser colocado na revista da AIB, que circulava. Não sei muito exatamente por que eles queriam botar uma história de mentira na revista deles. Mas isso acabou sendo utilizado como um instrumento, como um argumento por Getúlio Vargas para dar um golpe de Estado em cima dele mesmo. Galera, a história do Brasil não é fácil não. Mastiga essa. Ele deu um golpe nele mesmo. Ele deu um golpe para ele manter-se no poder, já que inclusive ele já estava no poder. Aí ele foi eleito para continuar no poder. Aí depois ele deu um golpe para continuar no poder. Aí depois da Era Vargas tiram ele do poder, mas depois ele volta ao poder. Cara, Getúlio Vargas é um cara que gostava muito do poder, né? E ele vai criar o Estado Novo, a ditadura civil brasileira, a partir de uma fake news, o Plano COI, que aventava uma ideia de mais uma revolução comunista, liderada por um tal COI, que é militar também. Mó treta aí, faz uma pesquisa para tu ficar por dentro direitinho disso aqui, porque essa aula era uma aula de conhecimentos básicos para você revisar. E se tu ficou aqui até agora, dá aquela curtida. Valeu, foi mal pelo cachorro latindo aí, foi sem querer, tá? Beijo no coração, divirtam-se, siga lá no Instagram também, Planos de História, tá lá, fui!